Bom, então hoje, transtorno de personalidade narcisista. Esse é o último transtorno do cluster B, né? Nós já passamos lá pelo cluster A, nós vimos lá três transtornos, que são aqueles mais ligados a que parecem um pouco com uma esquizofrenia. Só que ao invés de ser só sintomático, ele só de uma data específica, é a personalidade do indivíduo como um todo que se organizou daquela forma, né? Paranoide, o esquizoide e o esquizotípico. Aí nós viemos para o cluster B. O cluster B já passa a ser, né, dentro dos três grupos de personalidade, ele traz para um grupo de sintomas em que alguns traços são compartilhados, como gostar de ser o centro das atenções, busca por atenção, às vezes busca por sensações, né? Adrenalina, questão da empatia também está sempre em voga, a relação com o outro nesse cluster também, né? Como nós vimos no borderline, é uma relação às vezes muito de dependência, ou lá na histriônica, que era uma relação de muito teatralidade, mas ao mesmo tempo tentando preencher um vazio interior, segurar o outro com as armas que tem. Nós vimos o antissocial, que ele busca satisfazer os seus interesses, mas carece muito de empatia, essa necessidade de se colocar no lugar do outro para ter compaixão, ele tem muita dificuldade, então acaba atropelando os sentimentos dos outros, que na infância, geralmente, o antissocial teve algum tipo de transtorno de conduta, né? Por ser personalidade já vinha se manifestando. E aí, hoje nós chegamos no narcisista, transtorno de personalidade narcisista. Não foge muito à regra por estar dentro desse grupo, mas há algumas características que são próprias do transtorno. Se alguém já atendeu algum caso assim, depois pode falar também à vontade, que contribui muito. A expressão, o termo narcisista, vem desse mito da mitologia grega, né, de Narciso que olha no lago e se apaixona pela própria imagem. Nunca havia visto beleza de tamanho formosura, de tamanho vulto. E ele se apaixona tanto, ele se perde tanto naquela busca por aquele ser tão perfeito, que ele acaba caindo no lago e perde sua vida. O transtorno de personalidade narcisista, ele vai estar sempre muito ligado a esse espelho, né? O belo é o outro, só que esse outro sou eu mesmo, né? Ele direciona aquele olhar que ele manda para fora, ele acaba desviando e retornando sobre o próprio ego, sobre o próprio sujeito. Então, aqui Narciso, ele busca algo fora, né? Ele não está olhando para si, ele busca algo fora e ele vê a sua imagem como algo fora. E aí aqui ocorre o desvio, né? O que ele está se apaixonando, na verdade, é ele mesmo. A capacidade de se conectar com pessoas fora do seu mundo interno, fora do seu eu, ela é desviada e essa conexão se volta para si mesmo. Então, o centro da referência do sujeito, do self, do ego do sujeito, se torna ele mesmo. E aí nós vamos ver as características e a gente vai conversando. Bom, falar de narcisista numa sociedade como a nossa, transtorno de personalidade, ele é um transtorno que a base constitucional, ela é uma base muito pouco demonstrada e as questões acidentais, né? Os eventos de vida no decorrer do desenvolvimento, eles são muito mais pertinentes para explicar um transtorno de personalidade. Então, olhando para a sociedade em que nós vivemos, o culto da beleza, esse capital erótico, essa necessidade de se produzir, de se vender, isso é muito forte. Então, o apelo para a imagem, ele é um apelo que começa desde a infância, em que pais que têm essa cultura introjetada, né,
do belo, do bonito, da vaidade, acabam replicando isso nos filhos, e esse culto pela beleza começa desde cedo, e ele começa a direcionar essa busca de atenção dele para as suas próprias características. E eu, aqui na cidade, ontem eu estava até olhando um outdoor que eu achei muito interessante, de uma criança de uns 4 anos, que a família fez um outdoor para ela. Eu achei bem interessante. Sim, ela participou de um concurso de Miss, parece que foi bem pontuada, Miss Mirim, mas o que eu pensei, assim, não é em questão a merecer ou desmerecer, não é nada disso, mas o impacto disso na formação da personalidade da criança, de participar de um concurso de uma Miss Mirim e, de repente, a família pega e faz um outdoor com a foto dela, assim, como uma princesa. Esse movimento em direção ao próprio eu, em que eu estou me tornando o centro das atenções e as outras pessoas precisam me olhar pelas minhas características, é um movimento que o narcisista começa a fazer durante a história de vida. Não acontece, né, em um acidente só. São várias questões acidentais, né, situacionais no desenvolvimento, que vai culminando a, a uma imagem como essa, assim, de que eu sou belo, eu sou bom, eu sou inteligente e eu sou melhor do que as outras pessoas. Se eu sou belo, bom e melhor, é bem provável que eu tenha alguma sensação no sentido de que as outras pessoas, em algum momento, precisam me servir, que as pessoas precisam me contemplar, que elas precisam fazer aquilo que eu julgo necessário, porque afinal de contas eu sou muito bom, sou muito bonito, sou o grande, né? Então esse movimento assim, ele já começa a afetar a regulação emocional, relação com o outro, a empatia, né? Essa questão empática a gente começa a ver que já começa a ficar reduzido, porque a empatia vai ficando reduzida, assim, eu não consigo enxergar muito o outro, porque eu estou tão em voga que o outro se torna sempre secundário. E aí os interesses, as necessidades das outras pessoas vão ficando sempre em segundo, terceiro e quarto lugar. Narcisista, dificilmente ele vem procurar tratamento por conta própria. Ele é um sujeito que está muito bem. E quando ele vem para a terapia, geralmente são os familiares, pessoas importantes para ele que não aguentam mais e fazem a recomendação. E quando ele chega na terapia, ele é a personalidade, não é sintomático, né? Uma coisa é um transtorno sintomático e outra é um transtorno de caráter. Esse aqui é a personalidade, então ele vai reproduzir na terapia, ele vai buscar essa contemplação do terapeuta, vai falar muito dos seus feitos, de quanto que ele é bom, ele vai confrontar o terapeuta, reduzindo o papel do terapeuta, vai apontar muito, vai apontar defeitos, como tentativa de desmerecer o outro para se colocar sempre no pedestal, né? A gente consegue se colocar no pedestal de várias formas. Tem momentos que a gente merece, tem momentos que a gente desvaloriza o outro para a gente conseguir se sentir nesse lugar. E o narcisista faz muito esse movimento. Então, questão A, grandiosidade. Um padrão difuso de grandiosidade em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Bom, então aqui, né, a grandiosidade, né, eu sou grande, pode ser real, assim, em comportamento, você olhar e ver que a pessoa se comporta daquela forma, ou pode ser no reino da fantasia. Às vezes é uma pessoa inibida, mas no fundo ela se acha o top, né? Então, independente se está reverberando em comportamentos, a subjetividade do sujeito indica que ele se sente grande. E aí ele vai buscar o quê, né? A admiração e é aquilo que eu disse da questão da empatia. Desenho clássico, não sei quem passou por ele, isso aqui permeou a minha infância, adorava o Johnny, que era o fortão, bonitão, sempre com o espelho na mão, com o tupete impecável.
e achava assim que todo mundo vai contemplar ele, né? A gente olha para o olhar dessa moça que ela não está nem um pouco interessada, mas ele ele se sente assim que ela é injustificável. Ele é o Johnny, então ele vai ser, ele precisa ser contemplado. É injustificável essa cara dela. Então essa sensação de grandiosidade exagera conquistas, talentos, espera ser reconhecido como superior, sem que tenha as conquistas correspondentes. Então ele se gaba muito, né? E aquela coisa assim de quem se gaba muito, às vezes carece de passar para a via de execução. Então, o narcisista, ele é aquela pessoa que se gaba muito. Não necessariamente ele tem todos aqueles ganhos. É o homem mais lindo, mais inteligente do planeta. Isso é um transtorno que tem uma predominância maior no sexo masculino. Pretensiosos e arrogantes. Superestimam de forma rotineira sua capacidade de enxergar. Isso aqui está relacionado àquele critério anterior, né? Superestimam de forma rotineira sua capacidade de enxergar suas conquistas, com frequência parecendo pretensiosos e arrogantes, podem tranquilamente partir do pressuposto de que os outros atribuem o mesmo valor aos seus esforços e podem surpreender-se quando o elogio que esperam e o sentimento que sentem merecer não ocorre. Se sentem assim, não há, igual o Johnny está ali e a moça não está olhando. Não há justificativa para ela não olhar, porque ele é o Johnny. Comumente, comumente implícita nos juízos inflados das próprias conquistas está uma subestimação, desvalorização das contribuições do outro. Então, é aquilo que eu disse também, né? Eu posso me valorizar desvalorizando o outro, isso ocorre muito. Fantasias. É preocupado com fantasias de sucesso, ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. É uma pessoa que está muito no reino da fantasia. No reino, né, dos fatos, a gente não tem condições de sustentar essa imagem, esses feitos constantemente. Então, no reino da fantasia é possível, né? A fantasia, você fantasia que você, de acordo com a sua criatividade. Então, é um sujeito que o discurso dele está muito presente nessa fala fantasiosa. Podem ruminar acerca de admiração e privilégios a muito devidos e comparar-se favoravelmente a pessoas famosas ou privilegiadas. Então, aqui a questão, né, do reino da fantasia, essa percepção de grandeza pode levar a pensamentos ruminativos e pode levar a se comparar com figuras de prestígio de forma até um pouco delirante, né? E desconectada com a realidade. Ah, acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais com condição elevada. Então, é uma pessoa arrogante, não quer falar com gentalha, ela só quer falar com pessoas do mesmo nível e trata as pessoas subordinadas com desrespeito, com falta de consideração, porque elas não estão no mesmo nível de grandeza. Então, é uma pessoa que só quer em restaurantes que condizem com o seu nível, em tudo, né? Todos os ambientes, elas querem estar em grandes ambientes que estão de acordo com a grandiosidade do self. Admiração, demanda admiração excessiva, né? Isso aqui cansa as outras pessoas. Os tops podem sentir que são somente compreendidos por outras pessoas especiais ou de condição elevada, e apenas com elas devem se associar. Podem atribuir qualidades como únicas, perfeitas e dotadas àquelas com quem se associam. Sua própria autoestima é realçada, espelhada pelo valor idealizado que conferem àquelas com quem se associam. Tendem a insistir em ser atendidos apenas por pessoas tops, médicos, advogados e assim por diante, né? Ou em ser
afiliados das melhores instituições. Direitos especiais. Ô, Márcio, Ah, mas aí essa pessoa ela precisa de uma expectativa bem alta, né? Suprir essas expectativas. Quando ela não consegue suprir essas expectativas. essa dúvida sua, ela tem um detalhe que é assim, quando eu tenho expectativa bem alta, eu não consigo suprir, geralmente eu me frustro, né? O narcisista, ele vai se frustrar. Quando ele não recebe a atenção necessária que ele merece, né? Que ele merece, ele vai se frustrar, mas a frustração dele é com sentimentos de raiva. Ele pode, inclusive, atacar e agredir o outro, porque o outro está tomando dele um direito que é dele, que é ser contemplado. O narcisista, ele não se remói em sentimento de vergonha ou de dependência, porque é quase delirante. Ele está muito preso no reino da fantasia. Então, não necessariamente ele realiza isso na realidade. Às vezes é uma pessoa que até os feitos dele são muito poucos, porque ele se expõe muito pouco para manter uma imagem de grande. Eu sou grande, então eu não posso me envolver em muitas tarefas, porque eu posso mostrar que tem coisas que eu não sou tão bom. Então, às vezes, você olha para os feitos dele, ele não tem nem tanta coisa feita assim, mas ele está muito preso no reino da fantasia. E aí a ruminação, né, de que ele é assim, de que ele precisa disso, que as pessoas precisam respeitar ele assim, e aí quando ele realmente se sente frustrado, ele não volta de forma reflexiva, numa posição depressiva, que tem condições de olhar para si, ele volta novamente para o outro agredindo o outro, que o outro está tomando algo que é dele, que é o direito de ser contemplado. E, Márcio, eu imagino também que, na verdade, ele classifique esse outro que não atendeu, né, a expectativa dele como daquela gentalha que não é Uhum. capaz de percebê-lo na sua grandiosidade, né? Ele, na verdade, empurra para o outro essa responsabilidade de não tê-lo colocado na posição que ele merecia, não? É, Também eu não passo um pouco por isso, não? passa aqui para direitos especiais. Imagina uma fila. Aí você tem um balcão de atendimento aqui com um atendente. Para começar, o atendente é uma gentalha, porque o atendente não é top, não é mega, não é nada comparado ao nível de grandiosidade dele. Então aqui ele já começa a desmerecer o outro. E essas pessoas que estão na frente também, ele é o rei. Essas pessoas aqui deveriam estar ajoelhadas contemplando a beleza, a inteligência, todos os talentos dele. Então, o que que ele vai fazer aqui? Qual que é o direito dele aqui? Furar a fila. Ele vai chegar lá na frente e vai dar a carteirada assim, ó, puf, ó, preciso ser atendido primeiro. E aí, quando o outro não atende e o outro tenta fazer um corte, ele vai para agressividade, porque ele não está tentando manipular, não. Ele realmente acredita que ele merece passar na frente de todo mundo. A virada empática para pensar assim, poxa, eu estou com pressa, as outras pessoas também, eu estou aqui em pé, as outras pessoas também, né? Tem minhas necessidades, os outros também. Aquele atendente é um ser humano como eu, precisa ser respeitado. A virada empática ele não consegue fazer. Então, ele está muito nisso que você está falando, Fernando. Ele vai ter dificuldade de respeitar os direitos, e aí ele vai abusar, né? Perfil abusador. Se você tem um chefe narcisista, esquece promoção. Você não merece promoção. Promoção quem merece é ele. Pode ficar lá 10 anos pedindo um aumento, dificilmente vai sair. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E, É, e por isso, provavelmente, não, essa situação não traga um conflito para ele, justamente porque ele considera que os outros aqui não estão à altura de entender tudo que ele merece, né? Então, não se trata de ficar assim, puxa, então eu devo repensar os meus uhum. valores. Não, ao contrário. Os valores deles é que estão certos e que os outros. Então, acho que aí, por isso, não sei, por isso talvez não cause esse conflito que
sobre o fato da frustração de Não, não ter conseguido. é isso mesmo, Fernando. Ele não vai trabalhar nesse sentido de sentir que a sua autoestima foi ali desestruturada, oscilou, ele não foi reconhecido. Não, ele não vai oscilar ali, né? Pelo contrário, ele vai querer atacar aquelas pessoas. Ele vai querer tomar de volta o que é de direito dele, que é a necessidade de ser contemplado. Por isso que é uma pessoa tão difícil de conviver, e ele acaba vindo para terapia em algum momento. Pode, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, não vou nem entrar em comorbidade, pode cair em comorbidade e outros transtornos. Então, ó, esperam ser Mas Aham. quando ele vai para a terapia, ele, não sei se é isso, a maioria dos casos seria mais empurrado por alguém do que ele próprio, É isso mesmo. indo por vontade própria? Não sempre Mesmo? também, não Ah, sempre. Às vezes ele chega com outras queixas, sabe? não, pois é. Ele Mas assim, pode chegar com queixa assim, Fernando, por exemplo. Minha esposa não me ah, suporta e ela me mandou fazer terapia. Ótimo. ah, Ou ele pode chegar assim, olha, meu casamento está acabando, meus filhos não querem saber de mim. Ele pode chegar com uma queixa parecida, tá vendo que é uma espécie de sofrimento? Só que quando ele começa a falar, você vai entendendo por que que a esposa não suporta ele mais, por que que os filhos não estão perto. Aí começa a evidenciar traços de caráter que às vezes fogem da queixa inicial. Você vai percebendo que é um padrão muito constante ligado à própria personalidade do sujeito. Ou, por exemplo, pode chegar com queixa de depressão, porque ele tem essa necessidade de ser atendido, e aí o mundo não tem atendido ele, então ele pode cair num quadro depressivo também. Pode ter quadro de mania, né? Lembra lá do bipolar, da fase de mania? Pode entrar em fase de mania, de hipomania. Então, ele pode chegar com algumas outras comorbidades, algumas outras queixas, ou pode chegar reclamando do trabalho, que ele não se sente realizado no trabalho e tal. Tem muitas questões. O que acontece quando a gente trabalha com transtorno de personalidade, não necessariamente a pessoa vai chegar lá queixando que, eu tenho um transtorno de personalidade. Quase nunca. Ela chega com uma outra queixa secundária, e aí você, com seu filho, vai percebendo que tudo bem, há um sintoma, né? Há de uma depressão, ou uma frustração, uma separação, mas esse padrão de comportamento dele é algo que parece vir desde lá da infância e se construi muito com uma personalidade. E ele tem repetido isso aqui comigo. Então, pela história de vida, assim, é algo que permeia. Aí não adianta eu tratar o sintoma sem tratar o caráter, a personalidade. Então, a minha tratativa vai ter que levar em conta trazer esse outro para a posição reflexiva, de olhar para si e conseguir identificar esses traços que provavelmente são inconscientes para ele. Ele não tem consciência disso. Mas, Márcio, esse perfil Pode tem falar. verdadeiramente afetividade pelo outro, que seja filho, ou mãe, ou esposa? Tem. Nem sempre, a gente não pode assim falar que nem sempre não tem, por quê? Eu vou ter que pensar dois tipos. Eu tenho um narcisista puro, que ele realmente é o top do pedaço, e ele, desde a infância, a família de origem geralmente é uma família que dizia muito que ele era muito inteligente, que ele era melhor que os outros, ele era muito bonito, ele era o top. E ele se tornou o top mesmo. E aí ele é um narcisista puro. Ou aí ele vai ter dificuldade de ter sentimentos íntimos pelas outras pessoas. Ele vai até ter algum sentimento, mas ele vai ter dificuldade de sair daquela posição de uso. Ele vai usar as outras pessoas. Então, ele vai ter sempre um interesse secundário. Agora, tem o caso do narcisista, que ele passou por um mecanismo de defesa, de formação reativa ou hipercompensação, que assim, ele teve a sua autoestima muito ferida, muito atacado. Ele foi muito humilhado, foi muito massacrado, ele não era nada, não era ninguém na infância. E aí, como que ele decidiu lidar com isso? Decidiu assim, né, inconscientemente. Como que ele decidiu lidar? Ele poderia ter resignado ali, aceitado que ele não era nada, ninguém. Poderia ter fugido até para um surto psicótico, para uma depressão. Ou ele poderia ter enfrentado e não, estão falando que eu não sou nada, eu vou provar que eu sou o melhor.
Então, aí ele passa para a formação reativa, que aí, inconscientemente, ele começa a fazer tudo aquilo que é o oposto do que ele sente por dentro. Esse é um narcisista frágil. No fundo, você vai encontrar um paciente com uma personalidade narcisista, mas com sentimentos ligados a uma carência afetiva muito grande. E essa carência é constantemente compensada com esse discurso, com essa necessidade de ser tão grande. Esse não vai ter tanta dificuldade assim para o tratamento, ele não vai ter tanta dificuldade para encontrar os sentimentos dele, ele tem um prognóstico melhor na sessão. Então, vai depender um pouquinho de como que esse narcisista realmente se formou. Ele realmente não tem nenhum sentimento de inferioridade lá dentro, a autoestima dele realmente é alta e segura, ou é uma autoestima que é alta, mas ela é insegura. Quando o outro não contempla, ele cai naquela crise depressiva. Isso muda muito, né? Quando não é autoestima segura, é alta, mas não é segura, é dependente do outro, geralmente ele pode cair até em quadros depressivos. Aí ele consegue tatear mais. Respondi mais ou menos? Sim, sim. Uhum. É questão da exploração, né? Disso que a gente viu, é fácil a gente pensar que conviver com figuras narcisistas não é fácil. Quando é uma figura narcisista parental, uma mãe, um pai, o dano no emocional de uma criança é muito grande. Então, é explorador em relações interpessoais, tira vantagem dos outros para atingir os próprios fins. É o perfil dele, ele é assim, a empatia é muito pouca. Então, assim, é o filho, é a filha, mas vai gerar danos, né? Quando você tem um paciente de pais narcisistas ou de mãe narcisista, é um paciente que a autoestima dele está em frangalhos, porque a única que é boa, que é a top, é a mãe, e aí ela vai lá ou o pai, né? Vai lá e reduz a criança, né? Com palavras, inferioriza a criança para manter sempre a sua posição de destaque. Esperam receber qualquer coisa que desejarem ou sintam necessidade, independentemente do que isso possa significar para os outros. Por exemplo, esses indivíduos podem esperar uma grande dedicação dos outros e podem explorá-los abusivamente sem dar importância ao impacto que esse fato pode ter em suas vidas. Tendem a formar relações de amizade ou romance somente se a outra pessoa parecer possibilitar o avanço de seus próprios ou então incrementar sua autoestima. Costumam usurpar privilégios especiais e recursos extraordinários que creem merecer por ser tão especiais. Pessoa abusiva, né? A empatia. Essa figurinha eu achei muito legal, porque aqui está o narcisista, né? Tá um lá apontando que é um 6 e outro apontando que é um 9. O narcisista nessa posição, né? Para outra pessoa é um 6. Ele não consegue enxergar. Ele sempre enxerga virado, espelhado para ele. Então, a virada empática necessária, que é sair da minha posição aqui do 9 e lá e me colocar na posição do outro para conseguir enxergar o 6, ele não consegue fazer. Do ponto de vista dele é um 9. E aí, desse ponto de vista aqui, eu nunca vai ser um 6, né? Por isso que ele atropela os sentimentos, as necessidades do outro. É frequentemente invejoso em relação ao outro ou acredita que os outros o invejam. Ele precisa ser o centro. Então, se entra alguém, por exemplo, no trabalho, que é mais deslumbrante, né? Mais bem vestido, é o centro dos holofotes, isso vai mexer com ele. Ele vai se sentir inveja. E aí, como ele vai lidar com isso? Geralmente ele vai lidar com isso no ataque mesmo, com raiva, desmerecendo, assim por diante. Bom, não vou ler aqui, que é um pouco empáticos. Deixa eu ver se dá tempo da gente ler as características de apoio. Vulnerabilidade na autoestima torna os indivíduos com transtorno de personalidade narcisista muito sensíveis a feridas resultantes de críticas ou derrotas. Aquilo que eu disse, né? Autoestima alta, às vezes ela não é segura, porque não é um narcisista puro. Então ela oscila e aí se torna uma ferida na autoestima
Quando o outro não contempla, a autoestima oscila. Embora possam não evidenciar isso de forma direta, a crítica pode assustá-los, deixando neles sentimentos de humilhação, degradação, vácuo e vazio. Relações interpessoais costumam ser afetadas devido a problemas resultantes da crença no merecimento de privilégios, da necessidade de admiração e da relativa desconsideração das sensibilidades dos outros. O desempenho no trabalho às vezes pode ser muito baixo, refletindo falta de disposição ou de arriscar em situações competitivas ou em outras em que há possibilidades de derrota, né? Precisa resguardar o seu lugar de privilégio. Sentimentos pertinentes de vergonha e humilhação, ou humilhação e a autocrítica acompanhante podem estar associados a retraimento social, humor deprimido e transtorno depressivo persistente ou transtorno depressivo maior, quando é o caso de um sentimento de inferioridade de base. Períodos sustentados de grandiosidade podem estar associados a humor hipomaníaco. Então, a gente pode até pensar em uma comorbidade com um transtorno bipolar. Transtorno de personalidade histriônica, borderline, antissocial e paranoide podem estar associados a transtorno narcisista. O paranoide por causa das crenças delirantes, né? O narcisista pode chegar a ter crenças delirantes. A característica mais útil, a discriminação do transtorno de personalidade narcisista dos transtornos de personalidade histriônica, antissocial e borderline, nos quais os estilos de interação são, respectivamente, né? Histriônica é a sedução, antissocial é a insensibilidade, borderline é a carência e o narcisista é o grandiosidade. Márcio, deixa eu te perguntar aqui. Uhum. Necessariamente um antissocial vai ser narcisista? Não, pode ter comorbidade. Porque aí volta para aquilo assim, se ele for um narcisista puro e aí o nível de empatia pelo outro for muito baixo, ele pode caminhar muito próximo para um antissocial. Desculpa, não era antissocial que dizer, era sociopata. O psicopata, o sociopata, todos são expressões que precederam a expressão atual, que é o antissocial. O que a gente chamava de sociopata, na verdade, agora é o antissocial. Então, quando ele é um narcisista puro, aí por isso que é uma comorbidade com antissocial. Você pode identificar traços. Aí é interessante olhar lá na infância. Lembra que o narcisista na infância geralmente teve transtorno de conduta? Aí é interessante olhar para a infância, para ver se desde a infância havia uma insensibilidade também. A relativa estabilidade da autoimagem, assim como a ausência relativa de autodestrutividade, impulsividade e preocupações com o abandono, também ajudam a distinguir o transtorno da personalidade narcisista do borderline. Então, essa é a diferença do border, né? Border, a gente lembra do quê? Autodestrutivo, impulsivo, abandono, muito preocupado com abandono. No narcisista, essas questões não estão presentes, né? Então, é fácil essa diferenciação. Bom, não vai dar tempo de ler o caso, eu vou encerrar por aqui e aí vai sobrar um tempinho para a gente tirar dúvida.